Welcome back to our study of the Grace Walk. Seja bem-vindo de volta, não é, ao nosso estudo sobre a caminhada na graça. We're coming now to our fourth session where we're examining our identity in Jesus Christ. Agora nós vamos então examinar a quarta sessão, onde nós vamos ver qual é a nossa identidade em Cristo. In the previous sessions, we've learned some very important things. Nas sessões anteriores, nós aprendemos algumas coisas muito importantes. We've learned that trying to live the Christian life is actually a deterrent to victorious living. Nós aprendemos que a tentativa de viver a vida cristã acaba sendo um obstáculo para viver essa vida. We've learned how the Holy Spirit uses pain to bring us to the end of self-sufficiency so that we'll trust in Christ as our sufficiency. Nós aprendemos como o Espírito Santo usa a dor para nos levar ao fim da nossa autossuficiência, para que nós possamos depender somente da suficiência de Cristo. And then in our last session, we learned that because of what Jesus did at the cross, we have a new identity now. E na última sessão nós aprendemos que por causa daquilo que Cristo fez na cruz, agora nós temos uma nova identidade. We are righteous people. Nós somos pessoas justificadas. We're holy. Nós somos santos. We are a divine work of art. Nós somos uma obra de arte divina de Deus. We are containers and conduits of His divine life. E nós somos temos em nós a vida dele e transmitimos a sua vida através de nós. And so today we come to our fourth session in our study. E agora nós chegamos então à quarta sessão nesse estudo. And I want to talk about what happened to the life that came from Adam. E eu quero falar para você então acerca do que é que aconteceu com aquela vida que nós herdamos de Adão. When the Apostle Paul is talking about Adamic life, he uses the phrase the old man. Quando Paulo se refere à vida adâmica, ele usa o termo o velho homem. Now remember that the word Adam means mankind or humanity. Lembre-se que a palavra Adão significa humanidade ou raça humana. When Adam sinned in the Garden of Eden, darkness descended upon him. Então, quando Adão pecou lá no Jardim do Éden, é como se trevas viessem sobre ele e tomassem conta dele. And because of his choice, Adam became a sinner. E por causa da sua escolha, Adão então tornou-se um pecador. And just as the physical DNA was in Adam, so was the spiritual DNA of humanity. Não apenas o DNA físico existia em Adão, mas também o DNA espiritual da humanidade toda estava dentro de Adão. So when Adam sinned, everybody was affected. Então, quando Adão pecou, toda a raça humana depois dele foi afetada por aquela decisão. The Bible says it like this in Romans 5:12. Em Romanos 5, versículo 12, a Bíblia nos diz que foi assim. Therefore, just as through one man sin entered the world. Portanto, assim como o pecado entrou no mundo por um homem, And death through sin, so death spread to all men. então, e a morte pelo pecado, de forma então que a morte se esparramou por toda a humanidade. Because all sinned. Porque todos pecaram. You see, Adam created one big colossal problem for human beings when he sinned. Então veja só, Adão, quando ele pecou, ele criou um problema enorme para a humanidade. He was contaminated with sin. Ele foi contaminado com o pecado. And the consequence of that was great. E a consequência dessa contaminação foi enorme. It gave him a distorted concept of his God. Ele passou a ter então uma concepção distorcida do seu Deus. You'll remember that Adam had walked with God in the evening every day. Você se lembra que Adão, todos os dias, ele se encontrava com Deus no final do dia. But after he sinned, he hid from God that first evening. Mas depois do pecado, você se lembra que Adão, ele se esconde de Deus naquele momento em que ele iria se encontrar com Deus. As the effect of sin clouded his mind, he began to see God through a distorted lens of his own making. Então, à medida que o efeito do pecado começou a distorcer a sua mente, ele passou a ter então uma visão distorcida também de Deus. He began to imagine that God would be angry with him. Ele começou a imaginar então que Deus estaria muito zangado, muito irado com ele. He began to picture in his mind that God would come to bring down judgment on him. Ele começou a imaginar na sua mente que Deus então viria para julgá-lo, para condená-lo. Adam thought that surely his sin had affected how God would relate to him and see him. Adão provavelmente achava assim, com certeza o que eu fiz vai afetar a forma como Deus se relaciona comigo.
But you see, all of those things that Adam thought that I've just described were only in Adam's own mind. Agora imagine você, perceba você, que tudo isso que eu acabei de falar, que Adão pensava, na verdade, somente aconteceu na mente dele. This is a very important point that I want you to understand. Então é um ponto muito importante que eu quero que você compreenda. Adam's sin in the Garden of Eden did not change God. O pecado de Adão, que aconteceu naquele jardim do Éden, não modificou a Deus. It only changed Adam. Somente modificou Adão. God had told Adam that in the day that he ate from the tree of the knowledge of good and evil, he would die. Deus havia falado para Adão que o dia que ele comesse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele morreria. Now Adam imagined that God would kill him for eating from that tree. E talvez agora então Adão imaginasse que Deus chegaria e o matasse por ter comido daquela árvore. But God had not said to Adam, I will kill you for eating from that tree. Mas Deus não havia dito, Adão, eu vou matar você se você comer dessa fruta. He had lovingly warned him, eating from that tree will kill you. Deus havia avisado Adão de forma muito amorosa, veja, se você comer, o comer deste fruto é que vai matar você. But because of Adam's sin, now the mind of humanity was distorted and confused about God. Mas por causa do pecado de Adão, então, agora a mente de toda a humanidade se tornou confusa e distorcida com relação a Deus. Adam hid from God. Então Adão se escondeu de Deus. What did God do? O que Deus fez? God came that evening for his walk. Deus veio, como sempre, naquela tarde para caminhar com ele. Adam sinned. Foi Adão que pecou. He hid. Ele se escondeu. And God came looking for him. E Deus veio procurando por Adão. Do you see the grace there? Você está vendo a graça de Deus manifesta ali? Let's be sure we understand from the first sin ever committed in this world. Então vamos entender que a partir do momento que o primeiro pecado foi cometido neste mundo, That the sin of humanity will not cause God to turn away from us. que o pecado da humanidade não vai fazer de forma alguma que Deus vire as costas para nós ou que nos abandone. To the contrary, when man sinned, God came looking for him. É exatamente o contrário que aconteceu. Quando o homem pecou, Deus é que foi em busca do homem, foi procurá-lo. And he called out to Adam. E ele chamou Adão. And he said, where are you? E ele chamou Adão, onde está você? You see, God knew where Adam Você was. sabe, você percebe muito bem, é claro que Deus sabia onde Adão estava. But he wanted Adam to see where Adam was. Mas Deus queria que o próprio Adão percebesse onde é que ele estava. From the very beginning, Do início de todas as coisas. God has always wanted us to see Deus sempre desejou que nós víssemos, percebêssemos that it is absolute folly to believe that he is put off by our sins. Sorry, can you go back? That it is absolute foolishness for him to believe, for us to believe that he is put off by our sins. Então, Deus quer que nós percebamos que é uma tolice enorme acreditar que Deus se afasta de nós, ou Ele fica zangado conosco, ou furioso conosco, ou decepcionado conosco quando nós pecamos. Our God has not run from us because of our sin. O nosso Deus não fugiu de nós por causa do nosso pecado. He has run to us because of our sin. Pelo contrário, Ele correu em nossa direção por causa do nosso pecado. God didn't come to judge Adam in the garden. Deus naquele dia, Ele não foi em busca de Adão para condená-lo ou julgá-lo. He came to rescue Adam. Ele veio justamente para resgatar Adão. You remember that Adam and Eve made coverings with the leaves so that they would look presentable to God. Vocês se lembram então que Adão e Eva tinham feito aventais de folhas para que eles pudessem se apresentar a Deus de uma forma apresentável? That's the essence of religion. E isso representa a essência da religião. Because of Adam's fall in the garden, Por causa da queda de Adão ali no Jardim do Éden, mankind became religious. a humanidade toda se tornou religiosa. And religion says there's something you must do. E a religiosidade nos diz que há algo que nós temos que fazer. You should hide your face from God. Primeiro você tem que esconder a sua face de Deus. Você tem que se esconder de Deus. Religion says God doesn't want to see you. A religião diz assim, a religiosidade diz, Deus não está interessado em olhar para você. Not until you've done something to make yourself look acceptable. Não até que você faça algo para fazer com que você seja aceitável a Deus. But when God saw Adam, Mas quando Deus viu Adão, he did not speak to him in anger. Ele não falou com Adão com ira ou com raiva. He covered Adam and Eve with the cloaks, the skins of the slain animal. Pelo contrário, Deus vestiu
Adão e Eva com as roupas que ele fez com a pele de animais que foram mortos. And now we are able to look back and see in retrospect what was happening. E hoje nós somos capazes de olhar em retrospecto e ver o que aconteceu naquele momento. Our God was saying to mankind, you don't have to do anything. O nosso Deus, naquele momento, estava falando para a humanidade, vocês não precisam fazer nada. You cannot make yourself presentable to me. Não há nada que vocês possam fazer para se tornarem apresentáveis a mim. Nor do you need to make yourself presentable to E me. tampouco vocês precisam se tornar apresentáveis a mim. I will take care of it. Porque eu é que vou cuidar disso. God lovingly spoke to Adam and Eve about the consequence that sin E brings. Deus, de forma amorosa, falou com Adão e Eva, explicando a eles quais as consequências que aquele pecado traria para And he eles. put them out of the garden for their own protection. E ele colocou os dois fora do jardim para a sua própria proteção. God didn't say, get out of my garden, you don't deserve to live here. Deus não chegou e falou assim, fora do meu jardim, vocês não merecem mais morar aqui. God knew that if they now ate from the tree of life, having sinned, they would forever be destined to remain that way. Deus sabia que se agora, depois de terem pecado, se eles comessem da árvore da vida, eles seriam condenados a eternamente permanecer naquele estado que eles In estavam. Adam's own distorted thinking, Eles ficariam condenados a viver para sempre naquela forma distorcida de pensar que agora Adão e Eva tinham. he imagined now that God would judge and condemn him. Porque agora Adão achava que Deus iria julgá-lo e condená-lo. But that's not the heart of our God. Mas este não é o coração do nosso Deus. It is not our God who judges Não é o nosso Deus que julga. in condemnation. Não é Ele que julga e condena. It is sin that brings É condemnation. o pecado que traz condenação. In Romans 5:18, Em Romanos 5, versículo 18, the Bible said, so then as through one transgression a Bíblia nos diz então que através de uma transgressão, there resulted condemnation to all men. essa uma transgressão resultou em condenação para todos os seres humanos. Let me make this clear if I can. Deixa eu tentar esclarecer isso da melhor forma possível. Your God does not condemn you. O seu Deus não condena você. It is sin that condemns you. É o pecado que condena você. Your God does not bring death to you. O seu Deus não traz morte para It você. is sin that brings death. É o pecado que traz morte. The wages of sin is death. O salário do pecado é a morte. Sin is impregnated with death and condemnation. O pecado está impregnado de morte e de condenação. But Jesus came. Mas Jesus veio, Paul called him the last Adam. Paulo chama Jesus de o último Adão. And he came to solve the problem for humanity that had been created by the first Adam. Então, Jesus veio para resolver o problema de toda a humanidade que foi criada pelo primeiro Adão. He didn't come to condemn us. Ele não veio para nos condenar, He came to rescue ele us. veio para nos resgatar. Mankind was already condemned by sin. A humanidade já estava condenada pelo pecado. In John chapter 3 and verse 18, the Bible says it like E this. em João 3, versículo 18, a Bíblia diz o seguinte: He who believes in him is not condemned, quem crê nele não é condenado, but he who believes not is condemned already, mas aquele que não crê já está condenado. because he's not believed in the name of the only begotten Son of God. Porque ele não crê no nome do Filho unigênito de Deus. He who does not believe is condemned already. Quem não crê já está condenado. Condemned by God? Condenado por Deus? No. Não. Condemned by sin. Condenado pelo pecado? You see, sin is a deadly disease. Veja, então, o pecado é como uma doença mortal. It kills. Ele mata, It destroys. destrói. And humanity had that disease. E a humanidade toda estava infectada com essa doença. And mankind was trapped in the spiritual genealogy of Adam. Porque a humanidade toda estava aprisionada na genealogia de Adão. And then Jesus came. E então foi então que Jesus veio. He came as the last Adam. Ele veio como o último Adão. You remember the word Adam means humanity. Você se lembra que a palavra Adão significa humanidade? So Jesus came to establish the last humanity Então Jesus veio para estabelecer a última, o final dessa humanidade. by responding to the work of Adam in the garden. Como uma resposta àquela obra, aquilo que Adão fizera lá naquele jardim. Our triune God said we will not let sin have the final word.
O nosso Deus triuno disse: nós não deixaremos que o pecado tenha a palavra final. And the love of the Father E o amor do Pai filled the Son, encheu o seu Filho, and empowered by the Spirit, que fortalecido pelo Espírito Santo. our triune God came into this O world nosso Deus triuno, então, entrou neste mundo to deal with sin para tratar do pecado and to reverse its effect on e us para reverter os seus efeitos sobre nós and to provide a cure, e para providenciar uma cura, to use biblical terminology, usando então terminologia bíblica. the blood of Jesus O Christ sangue de Jesus Cristo has provided remission of sin. forneceu remissão, providenciou remissão de pecados. Jesus didn't come to be punished by God. Jesus não veio aqui para ser castigado por Deus. He came to draw all the sin of mankind into himself and to be punished by sin. Ele veio então para atrair toda a humanidade, todo o pecado da humanidade sobre si mesmo e para ser castigado pelo pecado. Paul said in 2 Corinthians chapter 5 Em 2 Coríntios, capítulo 5, Paulo diz o seguinte: that God was in Christ reconciling the world, que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo, not counting their trespasses against them. não contando as suas transgressões contra eles. And here is the good news of the gospel. E aqui está a boa notícia do Evangelho. Just as Adam had all of humanity collected up into himself and brought consequence to us all, Assim como Adão, então, ele representava, ele tinha toda a humanidade inserida dentro de si e, portanto, causou consequências terríveis para todos nós. so did Jesus gather us all into himself and deal with the problem Adam had created. Da mesma forma, Jesus, então, nos atraiu a todos nele mesmo e resolveu, de uma vez por todas, o problema causado por So that nós. who we were in Adam Então, quem nós éramos em Adão is no more. não existe mais. We died with Jesus. Nós morremos com Jesus. And when Jesus died, the old man died with him. Então, quando Jesus morreu, aquele velho homem morreu juntamente com ele. Romans 6 verses 1 through 3 say this. Romanos 6, versículos 1 a 3, diz o seguinte: What shall we say then? o que diremos então? Are we to continue in sin that grace may increase? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? May it never be. De forma alguma. How shall we who died to sin still live in it? Como é que nós que morremos para o pecado continuaremos vivendo nele? Or do you not know that all of us who have been baptized into Christ Jesus have been baptized into his death? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo, fomos batizados também na sua morte? Here's the good news. Aqui está a boa nova. You who were in Adam Você que estava em Adão, died with Jesus at the cross. morreu com Jesus lá na cruz. Paul says in Romans 6:6, Em Romanos 6,6, Paulo declara o seguinte: our old man was crucified with him, o nosso velho homem foi crucificado com ele, so that our body of sin might be done away with, para que o nosso corpo de pecado pudesse ser derrotado, that we should no longer be slaves to sin. para que não continuássemos sendo escravos para o pecado. Again, he said it like this in Colossians 3:3. E novamente, ele diz a mesma coisa em Colossenses 3, versículo 3. For you have died, Porque vocês morreram and your life is hidden with Christ in God. e a sua vida está escondida com Cristo em Deus. This is the gospel. Este é o Evangelho. This is the good news. Esta é a boa nova. What Adam did against humanity, Aquilo que Adão fez contra toda a humanidade, Jesus has reversed for us. Jesus reverteu para nós. The wages of sin is death. O salário do pecado é a morte. And so he died. Então ele morreu. And he drew the penalty of sin into himself E ele atraiu toda a penalidade, o castigo do pecado sobre si mesmo, so that we would be set free para que nós pudéssemos ser libertos, and so that we would be made whole. para que nós pudéssemos ser novamente feitos inteiros. It is a factual reality that Jesus took away the sin of the world. É uma realidade factual que Jesus tomou sobre si todo o pecado do mundo. When he approached the Jordan River that day, Quando ele chegou perto do Rio Jordão naquele dia, John the Baptist said this, João Batista, falando de Jesus, disse o seguinte: Behold the Lamb of God who takes away the sin of the world. eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. On the night before he died, Na noite anterior à sua morte, Jesus held up the cup of wine
Jesus segurou aquele cálice de vinho in the Last Supper, na última ceia. and he said, "This is the covenant of my blood, E ele falou, esta é a aliança do meu sangue, which is shed for you que foi derramado por vocês, for the remission of sin." para a remissão de pecados. And then when Jesus died on the E cross, quando Jesus então morreu na cruz, his blood was shed, o sangue dele foi derramado. and he said, "It is finished. E ele disse, está consumado. It's finished." Está consumado. The work of Jesus Christ is a finished reality for every person on this planet. A obra de Jesus Cristo é uma realidade consumada, terminada para cada pessoa que está no planeta Terra. What he has done is a factual reality. Então, o que ele realizou, então, é uma realidade factual. I appeal to you. E eu apelo a você agora, Let it be your actual que experience. passe a ser a sua experiência real também. Believe in his finished work. Creia na obra completa de Jesus Cristo. Know that your sin has been taken away. Saiba que os seus pecados, que o seu pecado já foi levado sobre ele na cruz. Know that you were buried with him. Saiba que você foi enterrado com ele. And then when you were buried with him, you were also raised with him. E saiba que quando você foi enterrado, sepultado com ele, você também ressuscitou com ele. And you've been raised to a new life. E você foi ressuscitado para uma nova vida, It is his life. que é a sua própria vida, a vida de Jesus. You and I have no life of our own anymore. Você e eu não temos mais uma vida nossa mesmo, própria, nossa. Christ is our life. Cristo é a nossa We're vida. in him. Nós estamos nele. Acts 17:28. Atos 17, 28. Paul said, "In him we live and move and exist." Paulo fala, nele nós movemos, existimos e somos. He said this in Philippians 1:21. Em Filipenses 1, 21, ele diz o seguinte: "For me to live is Christ." para mim o viver é Cristo. And then I'm sure you have read or know Galatians 2:20. E eu tenho certeza que você já conhece Gálatas 2:20. I have been crucified with Christ, Eu fui crucificado com Cristo. and it is no longer I who live, E agora não sou eu mais quem vive, but Christ lives in me. mas Cristo que vive em mim. And the life that I now live in the flesh, E a vida que agora vivo na carne, I live by the faith of the Son of God, vivo-a pela fé do Filho de Deus, who loved me que me amou and gave himself for me. e se entregou por mim. Jesus Christ is your life. Jesus Cristo é a sua vida. He's your source. Ele é a sua fonte. Live like that's true, Comece a viver acreditando que isso é verdade, because it is true. porque é verdade. The identity that we had in Adam has been taken away. Aquela identidade então que nós tínhamos em Adão já foi levada. Paul gives an example of this in Colossians, Paulo nos dá um exemplo muito interessante disso em Colossenses, chapter 2 and verse 11. capítulo 2, versículo 11. He said, "In Christ you were Ele circumcised disse, vocês foram circuncidados em Cristo, with a circumcision made without que hands, é uma circuncisão não feita por mãos, in the removal of the body of the flesh que é a remoção do corpo da carne by the circumcision of Christ." pela circuncisão de Cristo. Now, in the old covenant, Veja, na velha aliança, this covenant sign God had with his people o sinal da aliança que Deus tinha com o seu povo was circumcision, era a circuncisão. physical circumcision. Era aquela circuncisão física. A piece of skin would be cut from a man's body. Então, um pedaço de pele era removida do corpo de um homem. From that place from which life originates. Exatamente daquele lugar através do qual a vida se origina. And when that piece of skin was cut away, E quando aquele pedaço de pele era removido, it would never grow back. aquela pele jamais cresceria novamente. The source of life was Adam before Jesus came. Veja, a fonte de vida para o ser humano era Adão antes da vinda de Jesus. And in Adam there was death. Só que em Adão o que havia era morte, There was condemnation. havia condenação. But Jesus has come Agora, Jesus vem and he died for us. e ele morreu por nós. And the Bible says that now God still has a sign of his covenant with us. Mas a Bíblia agora diz que Deus ainda tem um sinal da aliança conosco. But we're a different people. Mas nós somos um povo diferente. We're not in Adam. Nós não estamos mais em Adão. We're in Christ. Nós estamos em Cristo. And the sign of the covenant E o sinal da aliança agora is circumcision. é a circuncisão. But it's not a physical circumcision. Mas não é uma circuncisão física. As the scripture says, Como diz nas Escrituras, it is a circumcision made without é uma hands. circuncisão feita não por mãos. God reached down
Deus então veio ao nosso encontro. to the place from which our old life originated. Ele vem então naquele lugar de onde a nossa vida se originara. And he cut that source of the old life away E ele corta fora a fonte daquela velha existência. so that the Adamic life died. De forma então que aquela vida adâmica morreu. And we have been brought into the family of Jesus Christ. Então agora nós fomos trazidos para a família de Jesus Cristo. And now we have his life. E agora nós temos a sua vida. Now we have a new identity. Agora então nós temos uma nova identidade. Now we're not locked into the old Adamic race, Então agora nós não estamos mais aprisionados na velha raça adâmica. but we are in the life of Jesus. Mas now. agora nós estamos dentro da própria vida de Jesus And we Cristo. have the family traits of his life. E nós temos então as características familiares, digamos assim, os sinais de pertencer a essa nova família. We have a nature that is totally righteous. Nós temos agora uma natureza que é totalmente justificada. God lives in us. Deus vive em nós. We don't have to live by laws. Nós não temos mais que viver pelo cumprimento de leis. We don't live by religion. Nós não vivemos mais pela religiosidade. We don't live by Nós rules. não vivemos mais por regras. We live in grace. Nós vivemos na graça. Paul said it like this in Galatians 5:1. Em Gálatas 5:1, Paulo explica isso dessa maneira. It was for freedom that Christ set us free. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Therefore keep standing firm Portanto, fiquem firmes and do not be subject again to a yoke of e slavery. não sejam mais sujeitos a um fardo de escravidão. Because of what Jesus Christ has done, Por causa daquilo que Jesus Cristo já fez, we're all free. nós todos fomos libertos. He set us free from the curse of Adam's sin. Ele nos libertou então da maldição do pecado de Adão. He took our sin off of us Ele removeu o pecado de nós. and he absorbed it into himself. E ele absorveu o pecado sobre si mesmo, em si mesmo. And he paid the ultimate E price ele pagou aquele preço supremo, by dying for us. morrendo por nós. And we all died with him. E todos nós morremos Paul juntamente said com ele. if one died for all, then all died. Paulo diz, morreu, portanto, logo todos morreram. And we've been buried with him. E nós fomos sepultados com ele. And now we've been raised together. E agora nós somos então ressuscitados juntamente com ele. In the last Adam, Nós somos então ressuscitados com o último Adão. we are in the last humanity. Nós estamos então nesta última humanidade. So that we are defined now Então, por causa disso, agora nós somos definidos by our life in Jesus Christ. pela nossa vida que temos em Cristo. Do you understand the significance of these things? Você compreende o significado e a importância dessas coisas? If you're a believer in Jesus Se Christ, você é crente em Jesus Cristo, can you see how understanding your identity in Christ will change the way you live? você consegue enxergar como a compreensão da sua identidade em Cristo Jesus vai mudar a forma como você vive? Can you see how this will change the way you see your Father? Você pode perceber como isso vai mudar a forma como você vê o seu Pai The Celestial? way you see yourself? E da forma como você vê a você mesmo? The way you see E others? da forma como você vê outras pessoas? Or maybe you're not a believer. Ou talvez você não seja um crente. Certainly, I'm not calling you to become religious. Veja, eu não estou chamando você, convidando você para se tornar religioso. Religion was the fruit of sin in the Garden of Eden. Veja, a religiosidade nada mais é do que o fruto do pecado lá no Jardim do Éden. I'm saying to you a very simple truth. O que eu estou dizendo para você agora, apresentando, é uma verdade muito simples. What Jesus Christ has done at the cross, Aquilo que Jesus Cristo já fez na cruz, He has done for everybody. Ele fez por todos. He's done it for you. Ele fez por você. Oh, you may not have been pursuing God, Talvez você não esteja buscando a Deus, but He's been pursuing you. mas Ele tem estado indo atrás de você. You may not love Him, Talvez você não o ame, but He loves you. mas Ele ama você. You may have never wanted Him, Talvez você nunca queira nada com Deus a sua vida toda, but He has always wanted you. mas Ele sempre desejou ter você. The Bible tells us in the book of E Romans no livro de Romanos, a Bíblia nos diz that while we were yet sinners, Christ died for us. que enquanto ainda éramos pecadores, Cristo morreu por nós. Don't think for 1 minute that just because you're not a believer, Não pense um só minuto que seja que por você não ser um cristão, that you're standing outside a circle where you're excluded. que você está fora do círculo, que você foi excluído. Because when Jesus Christ died on the cross, Porque quando Jesus morreu naquela cruz,
He brought you into the Trinitarian circle of love. Ele trouxe você para dentro daquele daquele círculo, daquela trindade de amor. And he is appealing to you. E ele apela para você hoje. Participate in it now. Participe disso agora. It's real. É real. I'm not asking you to believe on Christ so that these things will become true. Eu não estou pedindo para que você creia em Cristo para que essas coisas se tornem reais. I'm asking you to believe on Christ because they are true. Eu estou convidando você a acreditar em Cristo porque elas são verdadeiras. And by believing, E ao crer, you will find that your life is transformed, você verá que a sua vida será transformada. because it is the case that you shall know the truth, and the truth will set you free. Porque a palavra diz, você vai conhecer a verdade e a verdade vai libertar você. The finished work of Jesus. O trabalho, a obra completa de Jesus. That's the heart of the gospel. Esse então é o coração, é o âmago, é o centro do Evangelho. Well, thank you for joining me today for this session in our teaching. Obrigado então por estar conosco nessa sessão desse ensinamento. In our next session, we're going to talk about religious rules Na próxima sessão nós vamos falar sobre as regras, os regulamentos religiosos. and why we don't need them. E por que nós não precisamos mais dessas regras. So I hope you'll join me then. E eu espero que você possa assistir também. God bless you. Deus abençoe você.